E aí, galera, bom dia. Só um minutinho aí que eu tô alterando uma parada aqui. Plano de fundo. Isso aí. Galera, e aí? Tudo bom? Bom dia a todos aí. Estamos juntos. Só deixa eu tentar me organizar aqui os nossos slides. A gente concluir a termodinâmica, né, galera? Concluir a termodinâmica. Só um minutinho aqui. Deixa eu concluir a termodinâmica. Galera, nós estávamos falando, né, na aula passada sobre termodinâmica. Vamos continuar a falar sobre termodinâmica. Eu só vou encontrar mais um simuladorzinho aqui para a gente discutir mais um pouquinho. E aí nós vamos dar sequência, tá? Vamos encerrar esse tópico. Estou dando muita atenção para esse tópico, eu estou achando, e não é para ter tanta, não é para dar tanta ênfase assim, não. Não é para dar. É. Então, nós. Então vamos lá. 7 pessoas aí. Vamos apresentar minha tela, então. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Então vai lá, gente. Nós estamos. Na aula passada nós falamos de motores, né? A aula passada nós falamos de ciclo de Carnot. A aula passada nós falamos sobre rendimento. Né? Nessa aula nós vamos discutir sobre refrigeradores, né? E aí nós vamos encerrar o nosso tópico. Gente, nós estamos quase, né? Hoje é a nossa última aula de termodinâmica, só para vocês terem uma ideia de, professor, falta muita coisa ainda, onde nós estamos em física, né? Que às vezes dá essa certa dúvida. Galera, nós estamos sim. Terminou a termodinâmica. Aqui, deixa eu abrir aqui o nosso calendário aqui. Termodinâmica. Então, o exercício de, assim, pelo cronograma que está aqui, era para a gente estar falando de assim, a gente tem que começar a falar de associação, mas eu vou fazer o contrário, tá? Então, ó, semana que vem a gente vai falar ó, de força elétrica, de processo de eletrização, força elétrica, perfeito. Mas o que tem mais aqui de, não tem mais nada, né, de eletricidade.
Depois ele volta a falar de eletricidade lá na frente. Ele faz assim, um místico aqui, tá? De eletricidade e de ondulatória. Ondas, aí depois de novo circuitos elétricos, geradores, ondas, ondas. Professor, qual Oi? aquela aula que você ia repor? Hã? Não Aquela entendi. aula que você ia repor. Na quinta-feira, então, só estou aguardando só uma confirmação, até mandar para o Danilo aqui qual dia que eu posso utilizar o Zoom vespertino. Ah, Deixa tá. eu mandar uma mensagem para ele logo aqui, logo. Que ele fica mais. Tipo, eu não sei se você poderia, mas, tipo, amanhã, de manhã, a gente não tem aula Mas só que amanhã, então, de no 8 caso, às amanhã 9. eu daria 2 aulas para vocês no mesmo dia. E de 8 às 9, eu acho que amanhã tem aula também. Deixa eu ter que olhar no meu horário. Só mandar mensagem pro Danilo aqui. Bom dia. Quer ver? Deixa eu ver se amanhã tem aula de 8 às 9. Amanhã é quinta, né? Amanhã é quarta. Amanhã eu tenho aula com o 9º ano, de 8 às 9. Deixa eu ver que dia que vocês não têm aula de manhã. Seria hoje e na quarta. Tanto hoje quanto na quarta eu tenho a primeira aula. Na quinta-feira, vocês não têm a última. Nem eu, né? Mas aí vocês ficariam com 2 aulas Eu acho que também. você tem a quinta, sim, a última aula. Na segunda série. Ah, eu tô olhando no horário também. Na segunda série A. Na Putz, sexta, será que você poderia? na sexta-feira, eu não tenho a última Ficaria 2 aula. aulas também, de Mas qualquer ficaria jeito. melhor, mas eu acho que ficaria melhor para vocês, né? Bom, por mim, tudo bem. Ficaria melhor, né? No matutino, que a gente mata logo isso logo, né? Eu vou mandar mensagem pro Danilo se eu posso usar a sexta-feira. Bom dia. Escrevendo aqui para ele. Posso usar a sexta-feira. A gente vai estar falando de equilíbrio químico, é bom que a gente já fala. Eu vou usar essa última aula de química para matar equilíbrio químico aí. Eu perguntei para ele aqui, ele vai me responder. Tá? Se for possível. Gente, então olha só. Então a gente vai começar, vou dar uma pincelada em eletrostática, não vou falar muita coisa de eletrostática não, tá, gente? Vou falar de campo elétrico, força elétrica, mas sem muita frescurada, porque isso não cai no Enem não, tá, gente? Que cai no Enem a partir de correntes elétricas. Aí, vocês estão vendo que está misturado aqui pelo cronograma do Descomplica, elétrica com ondulatórias? O que vocês preferem? Começar a elétrica e deixar a ondulatória para o final? Ou começar a ondulatória e deixar a elétrica para o final? Fala para mim, o que vocês acham melhor? Qual que é mais difícil? Olha, ondulatório é mais tranquilo. Ondulatório é mais tranquilo. Ondulatório eu consigo, teoricamente, terminar aí ela, porque a gente vai voltar também, né? A gente está com um calendário para voltar em setembro aí, vamos ver. Acho que o Estado está se movimentando para retornar às aulas. Né? Estamos se movimentando para retornar essas aulas aí. Ondulatória para online, ondulatória é mais tranquilaço, que é muito teoria, entendeu? Elétrica, a primeira parte, como que eu vou dar a primeira parte teórica, também daria para dar, mas se for para trabalhar com associação de resistores e tal, é interessante que seja presencial, né? Se for possível. Eu dei elétrica para o segundo ano aqui, né? No quadro, usando simuladores, etc. Aí fica o critério de vocês. Porque ficar trocando, eu acho que é pior, entendeu? Tipo assim, dou uma aula de ondulatório, uma aula de elétrica, uma aula de ondulatório, uma aula de elétrica. Eu acho que assim é pior. Eu acho que é interessante pegar um determinado tema e ir até o final.
Agora vocês que escolhem. Em relação à importância para o Enem, as duas são importantes tanto quanto, tá? Aí fica a critério de vocês. Ondas ou elétrica? Qual que eu começo na nossa próxima aula? Critério de vocês, tá? Pensa aí e me fala. Gente, provavelmente no Enem vocês não vão trabalhar com essa fórmula de rendimento, tá? Eu só posso usar esse cálculo de rendimento aqui, ó, TF sobre TQ, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, então 1 menos essa razão, se essa máquina estiver operando segundo o ciclo de Carnot. Eu expliquei para vocês na aula passada como é que funcionava o ciclo de Carnot. Eu tenho duas expansões, a primeira expansão isotérmica, a segunda expansão adiabática. Depois eu tenho duas compressões, uma primeira compressão isotérmica e uma segunda compressão adiabática. Perfeito? Esse ciclo de Carnot é um ciclo onde, teoricamente, a máquina tem a sua máxima eficiência. Tá? Vocês viram que eu mexi no simulador, não consegui chegar a 40%, 32%, 33%. Então, quer dizer que máquinas térmicas não são tão eficientes e não são. Tá? Já fique sabendo que as máquinas térmicas não são as mais eficientes. Existem outras máquinas muito mais eficientes. Porém, é a que nós utilizamos, né? A indústria petroquímica está aí, né? Para, né, forçar que a gente utilize essas máquinas térmicas. Galera, então o rendimento vai ser assim. Caso eu queira trabalhar o rendimento, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Trabalho executado ou realizado por essa máquina térmica dividido pela quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente vezes 100. Ou, se vocês preferirem, pode usar também aquela outra fórmula, 1 menos, né, QF sobre QQ, entre parênteses, vezes 100, para você ter esse rendimento em 5%. Lembrando que é impossível, pela segunda lei de termodinâmica, isso enunciado já caiu na prova do Enem, é impossível uma máquina térmica trabalhando em ciclo converter toda a energia da fonte quente em trabalho. Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Isso é uma restrição da segunda lei da termodinâmica. E eu mostrei para vocês, utilizando o ciclo de Carnot, porque é impossível para a gente, na física, alcançar o zero absoluto. Porque se eu chegasse ao zero absoluto, eu teria uma máquina térmica trabalhando cuja o único fenômeno acontecido seria a conversão de calor em trabalho. E isso é uma restrição, uma outra restrição da segunda lei da termodinâmica. É impossível eu ter calor sendo transformado unicamente em trabalho. Galera, agora nós vamos falar dos refrigeradores. E como exemplo de refrigerador, nós temos a nossa geladeira na nossa residência. Tá? Nós temos a nossa geladeira em nossa residência. Qual que é a grande diferença do refrigerador, dessas máquinas térmicas reversas, refrigerador, geladeira, para os nossos motores térmicos? É que nas nossas, vou fazer o mesmo desenho aqui do lado aqui. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Vamos riscar aqui, vou usar até as coisas aqui do Zoom, que vai ficar... Então, ó, vou fazer um esquemazinho aqui, semelhante ao que está do lado aí. Com cujo objetivo é mostrar para vocês qual que é a grande diferença. Show! Então, olha só, galera, qual que é a grande diferença do refrigerador para o motor térmico, né? Para uma máquina térmica? Então, na máquina térmica, gente, eu tenho aqui a minha fonte, né? Meu aporte de energia, minha fonte quente, está aqui. Vou colocar aqui. Ela fornece energia térmica para o meu motor.
esse meu motor vai realizar trabalho. Perfeito? Vai realizar trabalho. Só que parte dessa energia que ele recebeu da fonte quente, ele não consegue realizar, ele não consegue converter exclusivamente em trabalho. Uma parte dessa energia é fornecida para a minha fonte fria. Na verdade, uma parte não, né? A maior quantidade. Pronto. Isso é uma máquina térmica. Já os meus refrigeradores é diferente. Eu não tenho que ligar meu ar-condicionado, eu não tenho que ligar minha geladeira na tomada. Então, quer dizer que realiza-se trabalho sobre esse motor. Olha o sentido das setas. Então, realiza um trabalho, então, realiza um trabalho sobre esse meu refrigerador. Ele retira calor da fonte fria e fornece calor para a fonte quente. No meu refrigerador, quem são esses equipamentos? Então, eu tenho meu motor aqui atrás na minha geladeira. Então, aqui eu tenho um motor aqui, ó, depois eu mostro para vocês. Então, a minha energia elétrica está realizando um trabalho lá no meu motor. O motor usa energia elétrica para realizar um trabalho sobre um determinado gás. Daqui a pouco eu explico para vocês mais ou menos como que acontece isso. A minha fonte fria, né, o meu QF, está aqui. É o meu interior da minha geladeira. E a fonte quente, quem é? É o meio ambiente. Então, quer dizer que, ao realizar trabalho sobre esse meu sistema, ele retira calor dessa minha fonte fria e fornece esse calor para a fonte quente. Olha o processo. Completamente inverso. Conseguiram entender, então, o processo de... Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo enxergar que no refrigerador ocorre o inverso de um motor térmico? Olha, no motor térmico, eu recebo o calor da fonte quente. Esse calor parte eu vou converter em trabalho, porque eu não consigo fazer isso 100%, é impossível isso acontecer. E a outra parte eu vou ceder para a fonte fria. No meu refrigerador, realiza-se trabalho sobre esse meu refrigerador. Ele retira calor da fonte fria e fornece esse calor para a fonte quente. Tranquilo? Galera, como que se dá esse processo de conversão, né? Esse processo, como é que eu consigo fazer isso? Gente, o nosso motor aqui, né? O nosso motor da geladeira aqui atrás, né? Que eu tenho uma serpentina que as pessoas não podem usar, né? Mas a galera usa aqui para secar roupa, secar meias, etc. É o secador de roupa, né? É uma adaptação para um secador de roupa. Sabemos que não pode usar, é perigoso, tá? Então, aqui dentro eu tenho um gás chamado de gás refrigerante, né? O gás, né? E esse gás, nós já aprendemos que essas partículas de gás em um sistema, elas estão como? Elas estão todas separadas. Só que nós aprendemos já no nosso diagrama de fase que se eu aumentar a pressão sobre esse gás, eu consigo fazer ele liquefazer. Ou seja, de um gás se transformar em um líquido. Eu consigo fazer isso. Então, quer dizer que a energia elétrica é utilizada pelo motor para comprimir esse gás. Vou comprimir ele. Então, estou realizando um trabalho sobre ele. Esse trabalho, quem forneceu para mim foi a energia elétrica. Está acontecendo aonde? Lá no meu compressor. Então, ele comprimiu esse gás. Então, ele comprimiu esse gás e transformou esse gás em um gás liquefeito. Esse gás liquefeito ele é forçado a passar por essa serpentina aqui, ó. Ele é forçado a passar por aqui, essas grades geladeiras. Quando ele chega lá no congelador, né, o que acontece? Essa pressão que ele estava submetido aqui vai se diminuir. Então, eu vou tirar a pressão dele. Eu vou diminuir a pressão. E aí, o que vai acontecer? Se eu diminuir a pressão sobre essa substância que foi liquefeita com a execução de uma determinada pressão, se eu diminuir a pressão, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a ser gás. Então, ele vai se expandir. Só que ele está se expandindo à custa de quem? À custa da sua energia interna.
Então, lembra que quando eu realizo o trabalho à custa da minha energia interna, o que acontece com a minha temperatura? Diminui. Então, ele diminui a sua temperatura. E aí, o que acontece? Dentro do refrigerador, ele vai estar na temperatura inferior à temperatura de quem? Dos meus alimentos que lá estão. Então, ele rouba energia desses meus alimentos. E aí, ele volta para o compressor. Lá no compressor, ele chegou todo feliz, lá, todo gás, que o compressor faz... liquefaz ele de novo, força ele subir pela repentina, chega lá no meu refrigerador, lá no meu congelador, ele... Eu queria era ser um gás. Mas para ele fazer isso, ele diminui sua temperatura, porque ele está se expandindo à custa da sua energia interna. Aí, o que acontece? Troca de calor entre ele e os alimentos. Dentro do meu refrigerador, o que eu tenho? Como a troca de calor acontece exclusivamente aqui no meu congelador, esse ar aqui fica mais frio. Lembra de densidade? Densidade é massa sobre volume. Como o ar fica mais frio, o seu volume diminui. E a sua densidade aumenta, aí ele desce por aqui. Ó. Esse ar frio desce, trocando calor com todos os meus alimentos que aqui estão. E em todo o processo se restabelece. Nós temos dentro do nosso refrigerador um termostato, que ele é regulável, então suponhamos que eu queira que a temperatura do interior do meu refrigerador seja 4 graus Celsius, chegou a 4 graus Celsius, o meu compressor ele é desarmado. Opa, da temperatura que eu desejo. Quando eu abro essa geladeira, entra ar quente lá para dentro, a temperatura sobe, o termostato ativa o compressor e esse processo reinicia. Chegou a temperatura que eu quero, 4 graus Celsius, ele desliga. Então a geladeira ela não funciona continuamente. Ela funciona até que a sua temperatura no seu interior chegue de acordo com o termostato, com a sua regulagem. Esse processo de troca de calor que ocorre dentro da geladeira é um processo de convecção. Né? O ar frio desce e o ar quente sobe para o meu congelador para que ocorra a troca de calor entre esse gás refrigerante, né? Esse gás liquefeito, tá? Com o meu congelador. Galera, deixa eu apagar isso aqui para mostrar e discutir algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Ó. Na unidade de evaporação localizada no congelador e painéis de resfriamento, o gás passa por uma tubulação de maior diâmetro e se expande rapidamente, evaporando um processo adiabático, o que provoca seu resfriamento. Perfeito? Ao longo da tubulação do evaporador, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Perfeito? Então, podemos representar esquematicamente o trabalho, o calor lançado da fonte quente e o calor retirado da fonte fria. Perfeito, galera? Aqui é o esquema para a gente. Então, é lá na serpentina, né, que eu vou fornecer esse calor para onde? Para o meio externo. Por isso, se você for lá atrás da geladeira, você colocar a mão, você vai ver que lá está quente. Tranquilo para vocês? De boaça, né? Então, nós temos vários modelos de geladeira, eu não vou discutir modelo de geladeira com vocês. E aí, né, está claro para vocês, o interior da geladeira seria a fonte fria e externa da geladeira seria a fonte quente. Está claro para vocês? E o trabalho que realiza é o nosso compressor à custa de energia elétrica. Tá? Se eu desligar a energia elétrica, esse trabalho não vai acontecer. A eficiência de um refrigerador é um pouquinho diferente de uma máquina térmica, né? Lembra que nós calculamos a eficiência, o rendimento? Lá eu falo de rendimento, aqui eu vou falar de eficiência, né? Lá nós calculamos assim, ó. Para motores, nós calculamos que o rendimento de um motor é igual ao trabalho que ele realiza dividido pela quantidade de calor
que ele recebeu dessa fonte quente. Aqui no refrigerador, eu vou chamar isso de eficiência. E a eficiência de um refrigerador é, qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer? Eu quero retirar calor dos meus alimentos. Eu quero retirar a energia térmica dos meus alimentos. Então, eu quero retirar calor da minha fonte fria. Então, esse é que eu quero. A custa de quê? A custa da energia elétrica que eu gastei, a custa do trabalho. Então, quer dizer que meu rendimento vai ser a razão entre a quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pelo trabalho realizado lá no meu compressor. Tá? Vocês estão percebendo que é diferente, tá? Como é que eu posso fazer também? Então, a eficiência do meu refrigerador, né, transformando, né, que trabalha igual a QQ menos QF, lembram disso, né? Lembram disso? Eu posso substituir e falar que a eficiência do meu refrigerador vai ser igual a QF, que é a fonte fria, dividido por QQ, menos QF. Tranquilo? Dá para mexer um pouquinho nessas fórmulas aí, né? E, considerando que esse refrigerador opera em ciclos de Carnot, eu posso dizer que a eficiência de um refrigerador, tá vendo, ó, TF sobre TQ menos TF. Tranquilo para vocês? Tranquilo? Tá? Gente, na boa, vocês não vão pegar isso nunca na vida de vocês, um cálculo desse. Né? Estou mostrando para vocês só a diferença e como que funciona. O funcionamento, provavelmente sim. Tá? O funcionamento vocês vão pegar. Agora, a parte matemática, não. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre entropia, tá, gente? Só para discutir um pouquinho sobre entropia, que já foi uma questão trabalhada no Enem, né? Então, olha só. Todos os processos irreversíveis são processos que aumentam a desordem. Então, vamos supor que eu peguei duas caixas, né, uma caixa, dividi essa caixa, separei ali, né? E coloquei de um lado bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Você concorda que se eu pegar essas bolinhas azuis e vermelhas e balançar, elas vão se misturar? Então, quer dizer que misturar bolinhas azuis com vermelhas é um processo espontâneo. Logo, é um processo que, se você olhar para a sua direita, nessas caixinhas, que tem bolinhas vermelhas e azuis, está completamente desorganizado. Então, se aumenta a desorganização, se aumenta a desordem, aumenta a entropia. Então, esse processo tende a ser espontâneo. O inverso, você pode balançar do jeito que você quiser, você jamais vai conseguir espontaneamente fazer com que essas bolinhas azuis e vermelhas misturadas voltem a ficar separadas. Concorda que é impossível isso acontecer? De eu fazer essas bolinhas azuis e vermelhas agora que estão juntas voltar a ficar organizadas espontaneamente? Não vai fazer. O que você precisa fazer aí? Gastar energia para poder organizar novamente. Então, quer dizer que a desordem é algo natural, é algo espontâneo. E para que você mantenha essa ordem, você precisa sempre dar o quê? Gastar energia. Então, a energia perdida para a fonte fria, lá nos motores térmicos, vai para onde? Vai para aumentar a entropia do universo. Então, quer dizer que a entropia do universo vai só aumentando, 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 aumentando. E aí tem várias teorias falando sobre esse aumento da entropia e até a questão de relação espaço-tempo, a quarta dimensão, misturando com teorias da física moderna, mas isso aí é papo para outros momentos. Galera, como que eu calculo a entropia? Na realidade, gente, a entropia também é uma função de estado e esse D aí de derivada, mas eu posso simplificar isso como sendo a entropia sendo a razão entre a quantidade de calor do meu reservatório dividido por sua temperatura. Então, quer dizer que, se eu caso queira calcular o grau de entropia lá da minha fonte quente, é só pegar lá a quantidade de calor lá e dividir pela temperatura de lá. Então, eu teria a minha entropia. Show?
Show? Show? Isso é como eu estou simplificando o cálculo de entropia para a gente. Então, nós temos que entender que entropia é o grau de desordem. Quanto maior a variação de entropia, ou seja, quanto maior o grau de desordem, maior a entropia. Quanto maior a entropia, maior é a espontaneabilidade desse processo. Mais espontâneo esse processo acontece. E com isso, a gente conclui o nosso bate-papo de segunda lei da termodinâmica. Lembrando, gente, que nós só precisamos única e exclusivamente saber a parte teórica dessa matéria. Nada mais, nada menos. Somente a parte teórica. Vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui mostrando para vocês. Deixa eu... Coisa rápida. SAS. Vou mostrar para vocês aqui, né, para que vocês consigam entender o que eu estou falando. Eu estou devendo cacetada. Estou devendo não, né? Eu preciso, né, já que eu prometi, né, eu preciso mandar para vocês uma cacetada de exercício de você. Dá para fazer uma apostila, tá? As listas que eu vou enviar para vocês vão fazer uma apostila. Grampia todo mundo junto e guarda isso como se fosse algo mais precioso da vida de vocês. Que dá trabalho montar uma lista de exercício, tá? Vocês não têm noção. Galera, aqui nós temos acesso a isso aqui e eu vou mostrar para vocês, né, dentro da física, dentro da termologia, dentro da termodinâmica, quando eu abro aqui, ó, energia interna, máquinas térmicas, primeira lei, trabalho, babá, selecionei. Eu vou lá para o Enem. 8 questões. Eu vou colocar aqui 2019. Ele vai falar, não tem. 2018, opa, não tem. 2017, não tem. 2016, não tem. 2015, uma questão. 2014, outra questão. 2013, não tem, ó. 2013 não tem, ó. 2012, uma questão. 2011, uma questão. 2010, nenhuma. 2009, nenhuma. Então, quer dizer que Enem, eu só tenho 4 questões de termodinâmica. Vamos visualizar essas questões. Então, a primeira questão é a questão mais próxima a gente, foi a questão de 2015, que ela teve, de cada 5 pessoas, 1 acertou. Sim, Anthony, na segunda aplicação. Sim. Anthony, assim, as questões que eu separei, Anthony, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu faço todos os dados estatísticos, Anthony, são feitos em Enem em primeira aplicação. Tá? Não existe só esse Enem, tá? Se eu quero Libras, eu quero segunda aplicação e quero Enem PPL. Vocês observaram aí que aumentou. Tá, Anthony? Então, eu não posso falar assim, vou usar a segunda aplicação como critério de porcentagem. Não posso falar. Porque a segunda aplicação, por exemplo, não foi para todo mundo. Nós tivemos 2 momentos de segunda aplicação. O primeiro momento que teve uma região aí que teve uma enchente no sul do Brasil aí e teve uma segunda aplicação, e teve um momento que os institutos federais do Brasil foram tomados pelos alunos, né, em relação ao repúdio ao impeachment da presidente Dilma, e aí teve uma segunda aplicação. O ano passado também teve segunda aplicação numa escola, lembra que o ar-condicionado deu pau numa escola lá em Goiás, se não me engano, e aí teve uma segunda aplicação e ele nem entrou aqui. Então, eu não vou usar a segunda aplicação como critério estatístico. Mas eu mando para vocês as questões do Enem segunda aplicação, tá? Como treino, assim como o PPL.
Mas, no Enem tradicional, eu só tenho 4 questões de 2009. É a mesma coisa, Anthony, se eu pegar as questões antes de 2009, eu posso pegar para treinar? Posso. Mas eu não posso usar como estatística, como probabilística de retorno dessa questão. Por que não? Porque antes de 2009, o Enem era diferente. O Enem não era corrigido de formato de TRI. Então, todos os meus cálculos probabilísticos e se aproximam do ideal, ou seja, eu consigo aí em torno de 10, 12 questões para a prova, são baseados no Enem tradicional. Eu não trabalho com os outros Enems, mas eu mando as questões, tá? Perfeito? Só para ficar um pouco claro, para a gente poder entender. Então, essa é uma questão, eu já usei, porque já está na lista de vocês. Tem essa questão aqui, que ela fala que é de termodinâmica, mas para mim não é de termodinâmica. Não é de termodinâmica. O processo é um processo termodinâmica, mas a grandeza não é uma grandeza termodinâmica. Mas ele classifica isso como termodinâmica. A questão de 2012 é uma questão clássica da segunda lei da termodinâmica. Olha, 16% de acerto, isso dá uma faixa de cada 5 pessoas. 1 seria 0,8. Vou colocar, aproximar 1 está acertando. Então, vocês estão percebendo que as nossas questões de termodinâmica, elas têm baixo índice de acerto. Em 2011 teve uma, 28%, quer dizer que então, de cada 10, 3 acertaram. Então, sempre baixo índice de acerto e as questões são consideradas o quê? Nível baixo. Baixa, olha aqui. Baixa, olha aqui. Essa é média e essa é média. O que acontece com a sua nota se você erra uma questão de nível médio ou nível baixo? A sua nota é penalizada, né? O computador começa a interpretar que você está o quê? Chutando. Então é onde que começa de um aluno acertar 20 questões e ter uma nota e o outro acertar as 20 questões e ter outra nota. Porque aquele aluno que acertou as 20 questões em que as questões são mais coerentes, ele está acertando questões de nível baixo, nível médio, as notas dele vai ser maior do que aquele aluno que acertou 20 questões e nessas 20 questões ele acertou questões de nível difícil e errou questões de nível baixo. Tá claro? É assim que funciona o Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, alguma dúvida para mim aí na segunda lei da termodinâmica? Tem alguma pergunta aí? Vamos ter 4 aulas de química essa semana, tá? Porque na sexta-feira, deixa eu ver se o Danilo me respondeu. Se ele me respondeu, assim que ele me respondeu, eu passo para vocês. Eu vou tentar avançar em equilíbrio químico com vocês. Ele não me respondeu. Tá? Eu vou tentar avançar. Prof, Galera, oi, não tem nada a ver com matéria assim, não. Mas tipo, você sabe como é que vão ser as aulas se, por exemplo, uma parte dos alunos voltar? Como é que vão ser as aulas online para quem não voltar a estudar? Você sabe como é que vai ser isso? Então, cara, esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema. A lei disse que esses alunos ele têm que ser mantidos as aulas online para eles. A lei disse isso, tá? Essa lei disse isso. A lei disse isso, né? Então tem que ser feito. Lado dos professores. Entendeu? Coitados professores. Então, o que acontece? Nós temos no nosso grupo de professores que não vão retornar, né? São professores que estão dentro da faixa de risco, entendeu? Tem todo um critério lá. Então, IMC, doenças pré-existentes, idade. Então, tem alguns professores que não vão retornar. Acredito eu que vai ter um rodízio, né, de professores, né? Porque se tiver um aluno que não pode retornar e que não queira, que o retorno é facultativo, esse aluno terá que ter todo o suporte possível, tá? Pode ser gravado essas aulas? Pode. Pode. Então pode ser que a escola, não sei, estou dando ideia, tá?
a escola coloque uma câmera lá na sala de aula e filme as nossas aulas e para os alunos que estão em casa vão assistir em tempo real, pode ser feito. Eu acho que seria o esquema mais próximo do ideal, já que eu teria uma turma só. Entendeu? De pré. Seria o esquema mais ideal. Seria transmitir essa aula ao vivo. Eu estaria nessa aula lá no quadro, explicando a matéria para a galera presencial. Quem está em casa estaria assistindo ao vivo. Agora, eu não sei como é que funciona a questão tecnológica. Se a escola tem tecnologia suficiente para fazer isso. Né? Que precisa de uma internet estável. Pô, a minha internet aqui é 100 mega, cara. E mesmo assim, às vezes, ela não fica estável. Então, tem que ter uma internet cabeada, tem todo um processo. Tem todo um processo para que isso dê certo. Mas eu acho que a escola deve estar pensando em algo desse tipo. Tá? Como a gente não tem muitas turmas, agora no estado, por exemplo, não tem jeito. No estado, eu vou lá um dia dar uma aula presencial para um grupo, no outro dia eu vou para outro, no outro dia eu fico em casa dando aula. É assim que vai funcionar. Entendi, obrigada. Tá bom? Mas vai dar tudo certo. Você não vai voltar? Você não quer voltar? Meu pai não tá querendo deixar não, mas eu queria, porque Uhum. eu não sei como é que vai ficar esse negócio de ser online ou não. Aí, tipo, prefiro ir logo pra saber que eu vou estar estudando, entendeu? Tipo, ter uma coisa mais Claro, certa. claro, você está super certo. Mas é uma opinião da família, né? Eu acho que vocês têm que entrar em consenso. Né? Em consenso. Para a gente não. Assim, sempre quando eu falo consenso, é para evitar aquela frase: eu não te disse, Aham. não falei que não era para isso e para aquilo. É para É. evitar esse momento. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, não se preocupe, quem vai ficar em casa vai ter todo o respaldo, vai continuar tendo aula. Eu, particularmente, já nasci. Cara, eu tô adorando dar aula assim. Eu também, eu tô. Porque, tipo assim, o período que a gente levaria pra ir e voltar da escola, a gente tá estudando, entendeu? Tá aproveitando esse tempo pra Cara, eu estudar. tô adorando dar aula assim. Claro, né? Que tipo assim, o que tá faltando para mim aqui para ser Também, de um rever pouco as mais aulas. dinâmico? Eu fiz uma aquisição de uma câmera 4K porque eu quero projetar aqui atrás um quadro. E aí eu fiz o teste com a câmera do meu computador. A câmera do meu computador é muito boa, tá? Mas mesmo assim ela não fica boa, não fica bem. A distância, tipo 2 metros, tá 2 metros da mesinha do computador. E aí eu comprei uma outra câmera 4K, que aí eu vou colocar ela no pedestal e aí eu vou conseguir trocar câmeras, entendeu? Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, quero explicar algum exercício de um quadro, aí eu saio daqui, projeto a minha segunda câmera, entendeu? E vou para o quadro explicar para vocês. Então, a ideia é essa. Claro que isso é um processo lento, né? Até de eu adaptar e tal, mas aí resolveria todo o nosso problema, cara. Quem tem em casa um local ideal para estudar, quem não desconcentra, o problema de ficar em casa é só um: comer. Cara, eu nunca vi. Você toda hora, você ficou ósseo, você vai na geladeira, você vai no armário pegar alguma coisa. Entendeu? Mas, se você tem um ambiente seu, não tem ninguém te perturbando, todo mundo da sua casa te respeita que esse é um momento de estudo. Sensacional. Eu estou adorando, assim. Eu aprendi. Claro que eu preciso melhorar. É isso aí, Anthony. Anthony, mas você não tem problema, né, Anthony? Você não vai engordar. Você tá, porra, tá bem fisicamente, Anthony. Comendo com uma mão a barrinha. Compra barrinha de... Gente, eu comprei barrinha de cereal. Eu parei de engordar. Isso já é uma boa. Barrinha de cereal. Com uma barrinha de cereal. Tá com fome? Barrinha de cereal e água. Né? Sucesso. Galera, olha só, um forte abraço. Não se preocupe. Quem não for retornar, a escola vai dar todo o suporte para vocês. As aulas vão continuar, né? Eu sei que eu estou aí para trabalhar. Se eu tiver que ir lá de manhã e à noite dar aula para quem não podia, eu vou fazer isso. Se eu tiver que ir lá e à noite dar aula de manhã para quem não, eu vou fazer isso. Cara, eu vou fazer o que for necessário, tá? Vocês podem ter certeza disso. Fazer o que for necessário para levar para vocês a mesma qualidade que tem no presencial e à distância. Gente, eu mando exercício para vocês, tá? Assim que
o Danilo me responder, eu mando para vocês no grupo, se nós vamos ter 2 aulas na sexta-feira. Tá? E eu quero fazer de química, porque eu quero acabar, eu quero equilíbrio químico vai agarrar um pouco, e eu quero, pelo menos aquela parte inicial, KC, KP, essas grau de ionização, grau de dissociação, essas coisas iniciais eu quero falar logo. Aí depois a gente fica preso a pH, solução tampão, hidrólise, salina, essas coisas assim. Beleza? Galera, um forte abraço, tamo junto e obrigado pela atenção de vocês, tá? Até amanhã com equilíbrio químico, se Deus quiser. Fui.